Olá pessoal, meu nome é Luiz e hoje eu vou explicar para vocês sobre o Writer. Vamos fazer algumas edições no editor de texto do LibreOffice e conhecer algumas funções dele e tudo mais. Eu pretendo fazer um vídeo bem sucinto assim, sobre o assunto. Como é um vídeo gravado, se for necessário, quem estiver acompanhando pode dar um pause, né? Fazer pausas no vídeo e repetir aí o conteúdo para entender direitinho, certo? Então vou fazer bem rapidinho e aí se for preciso o pessoal volta aí e vê novamente. Vou partir do princípio de que você já tem o Libre instalado, LibreOffice. A versão que eu tenho aqui é a 5.1 e o editor de texto que nós vamos utilizar é o LibreOffice Writer, certo? A ideia é tentar fazer um documento, como eu tenho aqui em PDF, semelhante a este aqui, tá? Com uma imagenzinha, com aqui alguma edição, formatação de texto, imagem, legenda e colunas e coisas nesse sentido, tá bom? O texto em si não é o foco da apresentação, e sim a edição, então eu peguei aqui uma notícia qualquer da internet. Primeiro passo é digitar o texto, né? Então eu já tenho aqui o texto digitado, é o mesmo da notícia que está lá, né? Para tentar fazer o mais parecido possível. Aqui vamos partir do princípio de que vocês digitaram o seu próprio texto, né? E após o término, vocês vão então fazer as edições e os ajustes finais do arquivo. A primeira parte, depois de digitar o texto, então seria escolher a fonte, o tamanho da fonte e o tipo da fonte, para que o documento todo fique com um padrão, siga um padrão só, certo? Como que nós vamos fazer isso? Essa parte aqui, essa primeira parte dessa barra de ferramentas, tem aqui o nome da fonte e o tamanho da fonte. Tá? Mas para editar a gente precisa selecionar todo o texto. Existem duas formas de você selecionar o texto, tá? Mais de duas na verdade, mas você pode clicar com o mouse e arrastar, então vai selecionando o texto, ou você pode vir aqui em editar, selecionar tudo, então ele vai selecionar todo o texto, né? Ou ainda pode usar um atalho no teclado, que é a tecla Ctrl mais a tecla A. Aqui selecionou todo o texto, vocês podem ver. E aí nós vamos editar aqui então a fonte. Dois tipos padrões de fonte que existem seria a Times New Roman, né, que é uma fonte bem conhecida, bastante utilizada, e também a fonte chamada Arial. Para esse exemplo eu vou utilizar a fonte Arial, certo? Veja que já modificou aqui o tipo das letras, né? E o tamanho da fonte eu vou deixar o padrão 12, porque ele é um tamanho considerado ideal para a leitura, né, de um texto impresso. Ok? Nesse nosso exemplo aqui ele também está com o tamanho 12 e a fonte Arial. Logo depois disso, nós vamos separar o título. Tá? Vamos trabalhar um pouquinho aqui com o título. Como que nós vamos destacar o título? Para destacar o título, você tem que selecionar o título. Tá? E aí nós podemos utilizar aqui a função negrito. Ele vai dar um contorno mais largo às letras. Né? E vamos mudar aqui o tamanho, vocês possam ver a diferença que faz, para 16. Né? Então aqui já deu um título legal, aqui deu um destaque legal. Essa parte aqui, que seria uma espécie de explicação do título, uma introdução, um resumo pequeno, nós podemos deixá-lo ele menos o destaque, né? Então poderíamos colocar aqui um itálico, a letrinha fica um pouquinho deitadinha, e aqui um tamanho menor, talvez 10, né? Uma função interessante aqui, como essa é uma explicação,
nós poderíamos diminuir a distância entre as duas linhas. Como que fazemos isso? No LibreOffice já tem aqui a opção reduzir ou diminuir espaçamento entre parágrafos, né? Ou entre linhas também. Tá? Então aqui você vai apertando e ele vai reduzindo, ó, até chegar no espaçamento mínimo. Outra forma de fazer isso seria vir aqui em formatar, parágrafo, na opção alinhamento, perdão, espaçamento e espaçamento entre linhas, né? Então aqui você tem proporcional, simples, 1,5, duplo, tá? Certo. Vamos dar uma olhadinha no nosso documento. Então aqui ele está semelhante. Vamos separar esse parágrafo aqui, né? Como fazemos isso? Selecionamos o parágrafo. E essa letra maior aqui, ela se chama capitular. Como inserimos a capitular? Vamos em formatar, parágrafo, capitulares, exibir capitular. Então aqui você tem algumas opções, colocar uma palavra inteira, no caso ali como a nossa palavra é apenas um artigo, né? Letra O, então não vai aparecer a palavra inteira. Ok, o capitular já está ali. Logo em seguida nós temos aqui preenchimento, contorno, então selecionamos este parágrafo, formatar, parágrafo, e vamos aqui em bordas, uma borda apenas ao redor do texto, uma bordinha um pouquinho mais larga e de cor azul. Vamos deixar de cor azul. E na área, vamos preencher a área com uma cor. E essa cor pode ser qualquer uma dessas aqui. Vamos colocar uma cor amarela. Ok? Certo. Utilizei cores diferentes da que aqui estão, mas a formatação é idêntica. Em seguida, vamos fazer colunas. Duas colunas nos dois parágrafos que seguem. Então, selecionamos os dois parágrafos. Vamos em formatar, colunas. E aqui colocamos duas colunas. Número de colunas 2. E espaçamento. Verifique que se eu não colocar espaçamento, as duas colunas vão ser divididas, mas vão ficar grudadas uma na outra. Então eu coloco aqui um espaçamento de 1 cm. Veja que ele já criou ali um intervalo entre uma coluna e outra. Ok. Espaçamento entre colunas e colunas. Documento. Mais uma capitular aqui. Então, selecionamos o texto para relembrar, formatar, parágrafo, capitulares, exibir. Aqui eu acho que ele apareceria a palavra toda, olha ali, ó. Né? Vou marcar essa caixinha aqui, palavra inteira. Ok? Está feito. Agora vem a parte mais legal, a imagem. Né? Então aqui eu coloquei imagem, nós vamos selecionar essa palavra, podemos apagar se for preciso. Mas a princípio vamos só substituir. E vamos aqui em inserir figura. O nome do writer é figura. Ele vai pedir para que eu selecione a figura. Eu já tenho aqui a figura 1. Certinho. Ficou muito grande para redimensionar. Eu seguro nessa bolinha verde que tem aqui. Espero aparecer essa flechinha e puxo. Seguro e puxo. Mais ou menos aqui. Veja que ela ficou no meio da imagem, da página. Eu vou arrastá-la para o canto, mais ou menos aqui. Ainda com a imagem selecionada, vamos clicar com o botão direito, formatar figura.
Em disposição do texto, deixamos aqui em página ideal, então a imagem vai ficar ali e o texto pode ficar ao redor dela. Porém é importante a gente colocar aqui um espaçamento para que o texto não fique tão grudado à imagem como ele está aqui, como foi deixado aqui, ó. Um espaço aqui, um espaço ali e um espaço para baixo. Como fazemos isso? Definimos aqui o espaçamento à direita, 1 centímetro, espaçamento à esquerda 1 centímetro também, em cima e embaixo. Ok? Feito o contorno, vamos copiar este texto aqui, ou melhor, recortar. Tiramos o espaço subsaliente. Clicamos novamente na imagem com o botão direito para selecioná-la. E vamos em inserir legenda. Aqui colamos a legenda. Aquele texto estava lá que dava a descrição da figura. E aqui, vejam que apareceu a figura 1. Por quê? Porque aqui está escrito figura. Ó. Eu posso mudar, por exemplo, para uma tabela, então ele vai mudar a tabela ali. Ou deixar sem nenhuma descrição anterior. Eu vou deixar a figura que fica legal e está como o nosso exemplo aqui. Tá? Ele automaticamente já fica aqui como itálico e dá semelhante a uma legenda. Ok? Depois então nós temos aqui também uma formatação do último parágrafo. Que está aqui. Só que, vejam que é uma formatação um pouco diferente. São linhas, né? Formata as linhas. Então para fazer isso, nós vamos formatar, caractere. E aqui nós podemos definir a cor do preenchimento, então cinza claro, e também as bordas, né? Vamos colocar as bordas ao redor de cada linha, né? Então aqui vai ser por linha e não por parágrafo. Ok? Aqui ele já ficou ali certinho. Em imagem aqui de novo, para a gente exercitar, inserir, figura 2, abrir, e aqui está. Posição do texto, parágrafo ideal, formatar a figura, espaçamento 1 centímetro, 1 centímetro, 1 centímetro e 1 centímetro. Pode ser maior ou menor, dependendo do seu texto. Ok? Vamos diminuir um pouco aqui a imagem também, para que o texto fique certinho. E aqui, se a gente quiser fazer como foi antes, recortamos e colocamos como legenda. Veja que ele já automaticamente numerou como figura 2. Ele já reconheceu que no texto já tem uma figura 1. Certo? Por fim, só tem mais aqui a questão do cabeçalho. Veja que aqui nós temos uma data, né? E aqui nessa segunda página não tem nada. Nós podemos inserir essa data, uma descrição, um número de páginas e tal, como cabeçalho, para que fique aparecendo em todas as páginas de forma igual. Como assim? Vamos recortar aqui, para a gente não precisar digitar de novo, eliminar essa linha em branco, e vamos aqui em inserir, na opção cabeçalho e rodapé, cabeçalho, estilo padrão. E pronto, ele vai criar aqui cabeçalho onde a gente pode digitar. Vamos colar, botão direito colar, ou aqui também colar. Vai aparecer em cima. Eu seleciono, para ficar igual ao nosso exemplo, deixo itálico e um tamanho diferente. E clico fora do cabeçalho, pronto, ele está ali. Veja que agora, estando no cabeçalho, tudo que tiver no cabeçalho vai aparecer em todas as páginas. Veja que já apareceu aqui nesta segunda página. Se houvesse uma terceira também, já iria aparecer na terceira página. Para terminar e concluir o nosso documento, para que ele fique igual ao exemplo, nós vamos mais uma vez selecionar tudo. Vamos lembrar como é que faz. Editar, selecionar tudo,
Vamos colocar aqui justificado. Opção justificado. Por quê? Para que o início e o fim fiquem certinhos, alinhados, ó. Fiquem alinhados com a margem da página. Certo? E por fim, para terminar, corretor de gramática, né? Ortografia de gramática. Executamos, ele vai vasculhar o texto e vai encontrar essas partes que estão sublinhadas aqui, que ele identifica como erros, e vai sugerir aqui palavras que estejam corretas. Então, se eu digitar alguma coisa diferente, aqui o corretor ele vai tentar e se esforçar para corrigir, me dando sugestões do que poderia ser corrigido, né? Como aqui é um nome próprio, ele não identifica porque é um nome estrangeiro, então eu vou colocar aqui como ignorar sempre porque o nome está correto. Aqui também está correto, correto, correto. Também uma sigla que ele não reconheceu, também está correto. Aqui poderia ser diferente, mas é nome próprio, vamos deixar assim. Aqui também. Aqui ele dá uma sugestão de melhor pronúncia, né? Eu vou colocar como corrigir, para que a gente possa verificar. Aqui também está certo. Aqui também está certo. Tem mais uma aqui. Ele sugere que eu faça apenas um traço, vou colocar como corrigir. E aqui ele diz que termina o documento, conclui com tudo certo. Completo. Ok. Fechar. Certo. Então agora aqui o nosso texto está bem semelhante. Deixa eu colocá-lo aqui no cantinho para que a gente possa comparar. Então ele está bem semelhante, está um pouquinho maior. É isso aí. Para finalizar, dois detalhes aqui que nós temos que fazer. Primeiro, vamos salvar este arquivo. Então uma das formas é aqui em arquivo, salvar, ou salvar como, né? Se a gente quiser dar um novo nome ao arquivo, ele vai salvar como. Vou colocar aqui novo 2, salvar. Tá? Se a gente quiser imprimir, aqui tem a opção imprimir ou visualizar a impressão, mas também pode vir aqui em arquivo, visualizar a impressão ou imprimir. Como a gente não vai imprimir aqui na impressora, vamos colocar em visualizar o arquivo. Vejam que ele já saiu aquela parte aqui de trás do texto, do capitular, porque ele tem aquele contorno apenas para mostrar que é o capitular e até onde ele afeta, né? Certo. Para sair daqui a gente clica aqui, volta para cá. E também tem a opção PDF, que é exportar como PDF. Que é bem nativo no programa, exportar como PDF. Aqui tem algumas opções de ajustes. Vamos colocar aqui em exportar. Novo 2, salvar. E aí, se a gente abrir o documento, vocês vão ver que ele está bem semelhante. Novo 2. Perdão. Está aqui, ó. Writer novo 2. Então aqui estão os dois documentos semelhantes. Ok? Por enquanto era isso e até a próxima.